Bem, amigos do Quinto Elemento, acabou as férias. Acabaram as férias, mais ou menos. Eu dei uma pausa, mas eu parcelei. Como todo bom brazuca, eu dou aquela parceladinha. Então eu vim trabalhar porque a situação exige e semana que vem vou dar uma parceladinha e dar mais um períodozinho rápido de férias. Mas não acabaram em parte. Estamos de volta aqui em Lisboa e dessa vez para mais uma vez falar da nossa querida economia. Mas antes de começar, eu já queria dizer e agradecer a todos vocês que pediram, mandaram os comentários e pediram beijos. A Selma de Alfenas, Elizabeth do Rio de Janeiro, a Liliane de Soledade, Rio Grande do Sul, Rod de Minas Gerais, Marco Eloy de Sergipe, Carol de Franca. Manda beijo para Flávia, Carol de Franca, Jorge Barros, Vinícius Azevedo, Sérgio Bastos, um abraço para Marcita, aluna do quinto, aquele abraço. Múcio Leão de BH, Dilma Marinho, atenção, mas é Marinho, pessoal de Cuiabá, Ana Flávia, do norte da Itália, pessoal Carlos Wurstmann de Campinas, Alessandro e Jonathan de Itaúna, Olga de Salvador, Luiz de Arara, São Paulo, abraço para o Dr. Vinícius de Vila Velha, Solange, pessoal de Joinville, grande abraço também para o Jorge Lima, Caetano de Cotia, abraço para o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Everton e todo mundo que nos acompanha de Curitiba, o Wellington de Cambará, no Paraná, João de Minas, Isabel Rodrigues, eu leio tudo que vocês pedem, as críticas também, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar e vamos lá que chegou a hora da semana na geoeconomia. Vamos lá, meu cara, a verdade é que o Trump está se tornando um líder mundial que há tempos não se via nos Estados Unidos. Revolução comercial, diplomática, monetária, tecnológica e agora militar. Saiu uma notícia importante, Trump vai combater os cartéis na América Latina. Bom, isso não veio do nada, é uma notícia importante. Veja, nós sabemos, agora é importante entender um pouco dos bastidores, que o Trump tem como antagonista o sistema financeiro rentista. Só que a grande maioria dos grandes bancos estão profundamente ligados às estruturas de lavagem de dinheiro do narcotráfico e de cartéis internacionais. Vamos lá, meu caro, o Trump está se tornando um líder mundial que há tempos nós não víamos nos Estados Unidos. Revolução comercial, diplomática, monetária, tecnológica e agora uma militar. O Trump vai combater os cartéis? Pois é, ele anunciou que vai combater os cartéis na América Latina, deu autorização para o Pentágono fazer. Isso não veio do nada. Existe um bastidor que a gente tem que entender. O Trump tem por antagonista o sistema financeiro rentista. Só que esses grandes bancos estão profundamente ligados às estruturas de lavagem de dinheiro do tráfico e cartéis internacionais. E o Trump estabeleceu um desmonte estrutural de algumas coisas. O rentismo oligárquico, ou seja, o controle do sistema monetário, resolveu restabelecer a força produtiva industrial como motor da economia, moeda como arma e a libertação ou retomada da neutralidade do judiciário. Não como um instrumento de transformação social, que é o que esses caras faziam, mas como base organizacional da sociedade. E por isso ele também reduziu o escopo da famosa lei FCPA, que é a lei do combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Agora o Trump vai lutar contra o braço armado do setor financeiro, os cartéis. Sim, sempre existiu uma relação muito promíscua e que não foi contada entre o sistema financeiro internacional e os cartéis do tráfico de drogas. Ao permitir que o Pentágono possa realizar incursões militares na América Latina para combater os cartéis, o Trump busca reduzir o fluxo financeiro do próprio sistema e do mercado financeiro, mas também usar isso, obviamente, para capturar áreas estratégicas de minerais, reservas de ouro para os Estados Unidos, ou pelo menos para atender o interesse dos Estados Unidos, retirando a influência da China. A ideia será a mesma, usar o complexo militar americano para destruir cartéis e impor uma dívida financeira aos países libertos do tráfico. O Rubio já falou disso diretamente, precisamos explorar, por exemplo, o fato ou o potencial energético do Paraguai. Só que ao mesmo tempo que ele ataca o sistema financeiro ou a principal origem da margem do sistema financeiro internacional, ele também abre uma grande guerra civil mundial. Duas frentes nessa guerra civil que estamos vivendo, que é uma guerra contra a tecnocracia. Primeiro, uma metodologia jurídica e uma metodologia econômica. Nós vimos isso. As sanções ao Supremo Tribunal Federal não são à toa. Se você reparar na lógica jurídica do Brasil e da América Latina, houve consistentemente a adesão a teses jurídicas que aliviavam os cartéis de drogas, sempre sob a cortina dos direitos humanos. O Supremo brasileiro, aliás, quase todo o seu judiciário se tornou dócil ao tráfico e à violência do PCC e dos cartéis.
enquanto o empresário, ele é vilipendiado. Esse é perigoso. Os cartéis, coitados, né? Isso aconteceu exatamente no momento em que o rentismo no Brasil cresceu assustadoramente. O sistema financeiro mundial usou o rentismo, o judiciário e os cartéis para implementar o seu domínio. Por detrás do mantra da democracia liberal versus populismo autoritário, o que existe, meu amigo, de verdade, é a ditadura constitucional, que se propôs a salvaguardar a ordem constitucional, só que, na verdade, começou a subvertê-la. Isso foi no mundo todo. A ideia de que precisamos nos livrar da extrema-direita, dos movimentos populistas autoritários, mas isso é um círculo vicioso, em que as medidas excepcionais que foram utilizadas foram justificadas para defender a Constituição e a democracia, quando, na verdade, levaram à ruína da democracia e implementaram a ditadura do judiciário. O Brasil virou isso, um sistema jurídico fluido, interpretativo, dócil a traficantes e persecutório a políticos e empresários, cujos estatutos jurídicos são suspensos, torturados ou flexibilizados de acordo com as circunstâncias políticas. Para alguns, presunção de culpa, para outros, presunção de inocência. A diferença, a sua relação com o judiciário. Disposição, na verdade, quase ditatorial, derivaram desses sistemas constitucionais modernos, que não realizaram qualquer controle efetivo da concentração de poder, criando os superjuízes, que são reforçados, estruturas que são reforçadas também pelos Ministério Público, em que se tornaram institutos, sistemas completamente totalitários e que são apresentados de acordo com a situação. Bom, o fato é que foi contra isso que Trump resolveu lutar. Trump não, Rubio. E Rubio compreendeu isso bem. Por isso que a alteração do sistema monetário americano, inteligência artificial e combate às cortes internacionais, que são aderentes rapidamente à repressão do indivíduo, mas são apologistas do direito humano dos cartéis, soa, na verdade, como uma grande reconfiguração de um sistema pensado, de uma governança global. E esse é o cerne da questão que continua, semana a semana, sendo implementado. Os Estados Unidos não estão apenas competindo contra a China, nem somente numa luta interna entre os tecnocratas e os desenvolvimentistas soberanos. Não, eles estão alterando a governança do mundo, estão alterando a configuração. A pergunta é para onde nós caminharemos. E nisso, até, obviamente, muitas incertezas e consequências que viremos a viver ainda, causadas pelo wokeísmo e esse ambientalismo. Por isso que no último programa falei da Lei Gênios. E a Lei Gênios não se trata apenas de stablecoins, meu caro. Trata-se de posicionar os Estados Unidos como arquiteto da próxima era financeira. Ela estabeleceu as bases para um ecossistema digital enraizado na jurisdição nacional, na auditabilidade e no acesso constitucional à mobilidade do capital. Ao contrário do modelo da China, que centraliza o controle sobre o Estado, a estrutura da Lei Gênios incentiva a soberania individual, a resiliência do mercado e a inovação sem permissão. Os burocratas ficam loucos, né? Imagina. Nos próximos anos, nós vamos ver projetos que utilizam a combinação de duas coisas, blockchain e inteligência artificial. Na melhor das hipóteses, meu amigo, isso irá revolucionar as finanças, a segurança, os aplicativos descentralizados e muito mais. O desenvolvimento de agentes de inteligência artificial irá introduzir de maneira inteiramente nova o uso de criptomoedas e sistemas descentralizados de negociação. Veja, considerando a crescente sinergia entre criptomoedas e inteligência artificial, é fundamental que a gente também entenda o estado da corrida de inteligência artificial e os seus impactos na competição das moedas digitais. Stablecoins lastreadas em dólares americanos, obviamente, podem facilitar a dolarização dos Estados Unidos e resolver um enorme problema desde Bretton Woods, que você já viu aqui no Quinto Elemento. A verdade é que essas implicações também são desastrosas para a China, na tentativa de reduzir a sua dependência global da moeda americana. E o que mais preocupa, no caso da China, não é o seu progresso, não. É a sua estrutura de valores que sustenta. O desenvolvimento, no caso dela, do yuan digital, não é uma inovação monetária, é uma extensão de um modelo de governança que prioriza a vigilância e se alinha ao aparato de controle mais amplo do Estado. Por isso que o Trump lançou a Lei Gênios. Mas, logo depois que ele anunciou essa lei, ele também anunciou um plano de ação para inteligência artificial. Entender o mundo é
entender essas duas leis de Trump e como elas se integram. Veja, o Trump vai integrar as moedas em um sistema de AI. Isso vai promover uma profunda alteração do sistema financeiro mundial. O plano se chama Vencendo a Corrida, o plano de ação de IA dos Estados Unidos. E ele prevê um mundo controlado pela tecnologia, só que atenção, onisciente dos Estados Unidos. Começa declarando que os Estados Unidos têm uma corrida para alcançar o domínio global em inteligência artificial. Justo, mas quem tiver o maior ecossistema de IA vai estabelecer os padrões globais e colherá amplos benefícios econômicos e militares, o que é verdade. Assim, disse Trump e Rubio, no seu plano lá, como vencemos a corrida espacial, é imperativo que os Estados Unidos da América e seus aliados vençam essa corrida. Esse plano foi divulgado pela Casa Branca agora, há pouco tempo, em 23 de julho, e o plano identifica mais de 90 ações de políticas federais em 3 pilares: acelerar a inovação, construir a infraestrutura de IA americana e liderar na diplomacia e segurança internacional. E isso é que o governo Trump fará nas próximas semanas e meses. É isso que o mundo irá ver. O plano de ação oferece uma avaliação altamente detalhada do que precisa ser feito para alcançar, na visão do presidente americano, o domínio global da inteligência artificial. É uma declaração de missão de um governo, meu caro, ativista, completa, clara e que envolve alguns departamentos absolutamente importantes. Diz esse documento que todas as ações serão lideradas pelo Departamento de Defesa, o Departamento de Segurança Interna, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, o Gabinete de Política Científica e Tecnológica, Conselho de Segurança Nacional, Gabinete de Gestão e Orçamento e o Gabinete do Diretor Cibernético Nacional. Veja, ele ainda diz o seguinte, abre aspas, incentivamos o compartilhamento responsável de informações sobre vulnerabilidades da inteligência artificial como parte dos esforços contínuos para implementar a Ordem Executiva 14306, sustentando esforços selecionados para fortalecer a segurança cibernética da nação e alterando uma outra ordem executiva, que acho que é 3694, uma coisa assim. Bom, mas além disso, por meio do Departamento do Trabalho, Energia, Departamentos de Educação, Fundação Nacional de Ciências e Departamento de Comércio, o plano ainda diz que é importante que se faça parcerias com os governos estaduais e locais e as partes interessadas no sistema de força de trabalho para dar suporte à criação de programas de treinamentos orientados pela indústria que atendam às necessidades da força de trabalho vinculadas às ocupações prioritárias de infraestrutura de inteligência artificial. Trump está criando uma nova estrutura de mundo e de governança. Os oponentes de Trump alegam, obviamente, que ele está destruindo a burocracia federal. Amém! Trump, parabéns, meu caro. Dá um abraço. Podia repetir isso no Brasil, acabar com os funça. Bom, o fato é que, eliminando décadas de expertise acumulada. A expertise que o Funça tem é acabar com a vida do cidadão, essa é a realidade. Mas vamos lá. Parece mais correto dizer que ele está eliminando a oposição às suas políticas, na verdade, dentro de uma burocracia que capturou o país. Na verdade, Trump está eliminando o Deep State, com atos que interessam à população e aos Estados Unidos, não mais à oligarquia, aquela oligarquia maldita burocrática. Dentro desse grupo de trabalho existem algumas pessoas importantes. David Sachs, o secretário de Estado e conselheiro interino da Segurança Nacional, e de Marco Rubio. Rubio hoje é um dos arquitetos do futuro americano, meu caro. Kraskos atuou como diretor de tecnologia dos Estados Unidos e subsecretário de Defesa para pesquisa e engenharia no primeiro governo Trump. Além disso, ele era um profissional do mercado financeiro, investidor, e que se tornou chefe de gabinete de nada mais, nada menos que Peter Thiel. Thiel foi o cofundador da PayPal e da Palantir, a proeminente desenvolvedora de software de análise de dados de defesa e inteligência que está bombando de valorização e fechando contratos bilionários por estar integrando a inteligência artificial em várias áreas, financeira e militar. Bom, o Sachs, por sua vez, é presidente do Conselho Consultivo de Ciência e Tecnologia do presidente. É um capitalista de risco e empreendedor que começou a trabalhar por Peter Thiel antes da criação do PayPal, se tornou CEO e é conhecido como membro da máfia do PayPal, como diz a mídia, que não gosta do Trump, que inclui o nosso queridíssimo e saudoso Elon Musk, que desapareceu aí um pouquinho do cenário. Mas o fato é que, de acordo com Kraskos,
O plano de ação de IA dos Estados Unidos traça um curso decisivo para consolidar o domínio dos Estados Unidos em inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia revolucionária, com potencial de transformar a economia global e alterar o equilíbrio de poder no mundo. E para vencer a corrida de inteligência artificial, os Estados Unidos precisam liderar em inovação, infraestrutura e parceiros globais. Ao mesmo tempo, precisam centralizar os trabalhadores americanos e evitar o uso overliano, atenção, da inteligência artificial. O Rubio disse, vencer a corrida de IA não é algo negociável, como se a China, a União Europeia e outros negociassem o seu progresso, ciência, tecnologia e empreendedorismo com os Estados Unidos. E é por isso que o Trump não vai deixar a América Latina repleta de terras raras, recursos naturais e uma série de commodities na mão e na influência chinesa, meu caro. Bom, o plano de ação deles tem 3 pilares principais: acelerar a inovação e inteligência artificial, construir a estrutura americana de IA e liderar a diplomacia e segurança internacional. Falamos disso. E para acelerar a inovação, esses caras recomendaram a eliminação completa de uma burocracia e a negação, atenção, de dinheiro, financiamento federal a estados com regulamentações que possam prejudicar a eficiência e eficácia desse financiamento. O presidente Trump já tomou várias medidas em direção a esse objetivo, diz a ordem, incluindo a revogação da ordem executiva que foi feita do Biden sobre inteligência artificial, que pronunciava um regime regulatório pesadíssimo, ou seja, entendendo a reversão de iniciativas como aquelas famosas WOKEs, de diversidade, equidade e inclusão, bem como tentativas de limitar a influência de grandes empresas de tecnologia, desde o governo federal até os estados controlados pelos democratas. O fato é que o objetivo é garantir para os Estados Unidos que a fronteira de inteligência artificial proteja a liberdade de expressão e os valores americanos. É uma manifestação muito importante, meu amigo. Tudo isso é para dar suporte a uma manufatura de última geração, investir em ciência, habilitados por IA, criar conjuntos de dados científicos de nível internacional, priorizar habilidades de inteligência artificial em programas de educação, treinamento e força de trabalho, facilitar a adoção de IA em toda a sociedade e acelerar a adoção no governo, especialmente no Departamento de Defesa. Não pense que Trump enfrentará os cartéis na América Latina apenas com pessoas. Ele utilizará inteligência artificial, drones, para acabar com os cartéis. O fato, meu amigo, é que tudo isso envolve um investimento enorme em desenvolvimento e dimensionamento de novas tecnologias, de fábricas transnacionais, inclusive, utilizando várias agências federais dos Estados Unidos, programa de pesquisa e inovação para pequenas empresas, programa de transferência de tecnologia, bolsas de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento na área de chips, novas leis de inovação tecnológica e leis de produção de defesa, entre outras. O fato é que tudo isso vai ser liderado por alguns departamentos, incluindo o de Administração Nacional de Telecomunicação e Informação, junto com o Departamento de Defesa e Comércio. Veja, as partes interessadas nesses sistemas que envolvem indústria e governo, não falo de bancos, irão identificar os desafios da cadeia de suprimento para a robótica e fabricação de drones nos Estados Unidos. Tudo para acelerar a reconstrução da fábrica de semicondutores. Veja, remover requisitos políticos estranhos para projetos de fabricação de semicondutores financiados pelos chips é algo que está no centro desse plano. Não só reduzindo toda essa burocracia, Trump quer facilitar o licenciamento simplificado de data centers, instalações de fábrica de semicondutores, infraestrutura energética. Os caras declararam no seu plano de ação: a IA é o primeiro serviço digital na vida moderna que desafia os Estados Unidos a gerar uma quantidade de energia muito superior que a atual. A capacidade energética americana estagnou, meu amigo, desde 1970, enquanto a China vem expandindo muito rapidamente a sua rede elétrica. Nós vimos, usando, obviamente, carvão, né, meu caro, e petróleo. O caminho dos Estados Unidos rumo ao domínio da IA depende dessa mudança, de uma tendência preocupante, que é o mau uso da geração energética americana. Isso significa, meu caro, abertamente abandonar a preocupação com esse papo de conservação de energia, emissão zero de carbono, focada nas mudanças climáticas. O presidente Trump
por causa disso, emitiu uma ordem executiva em fevereiro último que estabeleceu o Conselho Nacional de Domínio Energético. A ordem estabelece que a gente deve expandir todas as formas de produção de energia confiável e acessível, incluindo petróleo bruto, gás natural, condensado de arrendamento, líquidos de gás natural, produtos refinados de petróleo, urânio, carvão, biocombustíveis, calor geotérmico e movimento cinético da água corrente e minerais essenciais. Lembre-se da frase de Rubio em relação ao Paraguai. O contrato de Brasil e Paraguai com Itaipu venceu. E Paraguai agora tem uma quantidade enorme de energia que está livre para ser negociada. E ele disse, construam data centers no Paraguai. Logo depois, o que ele comentou? Cuidado, lá existe PCC, Hamas e Hezbollah. Ou seja, os Estados Unidos estão olhando todo esse potencial energético e têm feito alterações legislativas para isso. Por exemplo, a lei do ar limpo, a lei da água limpa, a lei da abrangente de resposta, compensação e responsabilidade ambiental, todas essas leis relevantes foram flexibilizadas. E apesar das alegações de políticas, que irão dizer que acelerarão a degradação ambiental, o fato é que ela está liderando na diplomacia e na segurança internacional. O plano de ação de Trump afirma que os Estados Unidos devem impulsionar a adoção de sistemas de inteligência americano em todo o mundo, exportando todo o seu conjunto de tecnologia de IA, hardware, modelos e software, aplicativos e padrões para todos os países dispostos a se juntar à aliança da inteligência artificial nos Estados Unidos. Isso significa, de forma clara e inequívoca, combater as políticas de governança e desenvolvimento da ONU, da OCDE, do G20, do G7, da União Internacional de Telecomunicações e de outras organizações internacionais que muitas vezes, segundo Rubio, abre aspas, defendem regulamentações onerosas, códigos de conduta vagos que promovem agendas culturais que não se alinham com os valores americanos ou foram influenciadas por empresas chinesas que tentam moldar padrões para reconhecimento facial e vigilância. Fecha aspas. A realidade, meu cara, é que não importa que a melhor tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, seja japonesa, o que fato até é. Mas todas as organizações internacionais são suspeitas para os Estados Unidos. Nem mesmo o G7 é confiável. Os Estados Unidos entenderam a necessidade de uma hegemonia completa. Ao promover o uso de IA americana em todo o mundo, o plano deles recomenda expandir os controles sobre exportação de equipamento da fabricação de semicondutores, desde litografia, EUV, até outras tecnologias avançadas, que são até mesmo subsistemas em cooperação com parceiros aliados, usando a regra do produto estrangeiro direto. São controles sobre a venda de qualquer produto feito em qualquer lugar do mundo usando tecnologia americana. É uma extensão brutal, por exemplo, da Lei Magnitsky, só que pensando do ponto de vista produtivo e também utilizando de tarifas secundárias para forçar esses países a cooperar, se necessário, como está acontecendo hoje com o Brasil no campo de direitos humanos. Isso é um resquício, claro, do que aconteceu numa política frustrada do Biden, que foi muito fraco em negociar com a Europa e com o Japão. E principalmente que permitiu que eles se ajoelhassem para o mercado chinês, que é hoje o maior mercado de equipamentos de fabricação de semicondutores. No seu plano de ação, criado para IA, Krachos, Sachs e Rubio, e por extensão Trump, vem a promessa da inteligência artificial como algo ilimitado. E dizem abertamente, vencer a corrida da inteligência artificial inaugurará uma nova era de ouro da prosperidade humana, competitividade econômica, segurança nacional para o povo americano. Para eles, a IA permitirá que os americanos descubram novos materiais, sintetizem novos produtos químicos, fabriquem novos medicamentos e desenvolvam novos métodos de aproveitamento de energia. Uma nova revolução industrial. Ela possibilitará formas radicalmente novas de educação, mídia e comunicação. Uma revolução da informação e possibilitará consequências intelectuais completamente novas, de vendar informações ou conhecimentos que antigamente eram considerados indecifráveis, fazer avanços na teoria científica, matemática e criar novos tipos até mesmo de arte digital e física. É um novo modelo de renascimento, uma revolução industrial e um renascimento nos moldes, como já tivemos na história, uma revolução da informação, tudo ao mesmo tempo. Esse é o potencial que a inteligência artificial apresenta. E essa era já começou, uma nova era de computação que impactará todas as indústrias,
todos os campos da ciência e que precisará brutalmente de energia, brutalmente de água. E Trump não deixará a América Latina na mão dos chineses. Se preparem que a cobra vai fumar, meu caro. O fato é que os Estados Unidos precisam de novas tecnologias avançadas, que não podem e correm o risco de serem mal utilizadas ou até mesmo roubadas por agentes maliciosos. E eles precisam monitorar os riscos emergentes e imprevistos da inteligência artificial e espionagem, e isso vai exigir cada vez mais um aumento da vigilância. O principal agente malicioso que eles têm em mente é, obviamente, a China. Embora hackers, golpistas, ladrões venham à mente aqui da gente, a realidade é que a vigilância constante implica analisar e controlar o comportamento da China. Em março, o presidente Trump assinou um decreto que removeu barreiras de compartilhamento de dados entre as agências do governo federal e a Palantir. Foi contratada para combinar e organizar todos esses dados. E esse foi um ponto de rompimento com o Musk. Veja, isso abre portas para um grau de vigilância que poderia ser usado para criar uma versão americana do atual sistema de crédito social da China, que monitora e avalia a confiabilidade de indivíduos e organizações aos olhos do governo. É um espelho, só que analisando essas empresas em relação à competição e ao comportamento chinês. Portanto, meu amigo, pode parecer que o Trump está tentando enfrentar o desafio chinês adotando métodos chineses. Só que a China lidera o mundo hoje em energia renovável e veículos elétricos, enquanto o Trump está simplesmente jogando essa proteção e esse ambientalismo para o alto. E existe um motivo. Isso porque o Trump não vai continuar incentivando o sistema monetário baseado em energia, nem talvez o sistema monetário baseado em preços, mas vai incentivar, e já está o fazendo, um sistema monetário privado, de moeda privada, não mais necessariamente pública, dentro da meta-estrutura das Big Techs. Do outro lado, sob a consolidação do poder de Xi Jinping, a fronteira entre a atividade comercial e o comportamento estatal se tornou, meu caro, tão tênue, tão difícil de dividir, que qualquer nação que se relacione com a China tem uma preocupação grande com os padrões de infraestrutura que estão adotando. Veja, meu caro, infraestrutura em geral, ela é política. Do ponto de vista clássico, né? Quem constrói os trilhos define as regras. Isso significa que a nossa prioridade deveria ser construir sistemas digitais que sejam seguros, soberanos e, eventualmente, até mesmo abertos. Mas a IA tem um outro fator chave para os Estados Unidos: conter o crescimento da dívida americana. Recentemente, existe um comitê, que é o Comitê de Budget e Orçamento dos Estados Unidos. E eles fizeram projeções naquela famosa, aquela conta do Beautiful Bill, né? O fato é que a dívida, segundo eles, saltaria de 100% do PIB para até 156% do PIB em 2055. Isso é bombástico, mas há uma ressalva crucial que pouca gente percebeu. Aliás, o Financial Times escreveu sobre isso, para ser justo, que é que as projeções básicas do CBO, que é esse departamento que faz o budget, produziu, na verdade, 8 previsões, mostrando o impacto no budget de acordo com algumas mudanças de fundamento. O Financial Times mostrou que alguns desses cenários são muito alarmantes. Por exemplo, se a taxa de juros subir 5 pontos básicos por ano, a mais do que eles imaginavam, a dívida vai explodir a mais de 200% do PIB. Só que existe um outro cenário, é que se a produtividade anual crescer apenas meio ponto percentual a mais do que as projeções do CBO, haverá uma estabilização em 103% do PIB. E por isso pode ser atingido de acordo com a inteligência artificial. Veja, 113% é ruim, mas não é um desastre. 200% é um desastre. E embora o relatório do CBO não atribua esse ganho apenas à IA, o fato é que ele elogia o impacto da tecnologia na produtividade. A questão é que, à medida que a produtividade aumenta, pode causar uma turbulência social. Nós vimos agora recentemente coisas estranhas. Economia crescendo e aumento do desemprego. Isso porque já estão sendo implementados os dados de IA. E essa inteligência artificial, essa tecnologia, segundo o JP Morgan, pode substituir metade dos empregos dos Estados Unidos até 2034. Veja, na história do mundo, esses choques de produtividade tiveram um impacto lento. Demoraram 15, 32 e 61 anos, por exemplo, para que a internet, a eletricidade e as máquinas a vapor tivessem um impacto perceptível na produtividade. Muito tempo. Só que os governos anunciaram,
né, junto com essas mudanças, importantes reformas políticas, como a introdução da educação universal e até mesmo o estado de bem-estar social. Só que dessa vez, os grandes bancos americanos começam a projetar que a IA pode mudar a produtividade em apenas 7 anos. E até o momento, nós não temos, de fato, uma discussão, uma compreensão de qual modelo poderia servir para criar novas estruturas sociais para compensar custos humanos da substituição. E é por isso que o Harari chama os produtos humanos dessa nova revolução tecnológica de massa de inúteis. O risco, meu amigo, é que a IA, ao mesmo tempo que aumente a produtividade, desencadeie conflitos políticos e sociais. E esse cenário gera uma oportunidade enorme para a implantação de uma tecnocracia muito forte, um totalitarismo brutal, que coordene e organize todas as etapas da economia. Por isso é que nós temos que pensar num risco ainda maior. O fato é que é o seguinte, imagine, a Revolução Industrial representou uma mudança abrupta, sem precedentes, totalmente transformadora na natureza da vida humana. Até o final do século XVIII, meu amigo, a vida era definida por uma luta constante, desesperada contra a pobreza material, com até mesmo a abundância agrícola esbarrando em algumas restrições. Malthusianos alertavam para a fome, de acordo com o crescimento populacional. E, de repente, em apenas algumas décadas, graças à ciência, os humanos nos países desenvolvidos passaram a ter alimentação, roupa e moradia, além de tempo livre para descobrir quem realmente queriam ser. Antigamente, no século XVIII, ninguém tinha crise, né, de identidade, porque o cara morria de fome, né, meu caro? Bom, o importante é notar que essa transformação não se deu apenas no ponto de ou promoveu mais recursos humanos. Não, mas ao mesmo tempo ele gerou um outro problema, a redução da fertilidade humana, não causado pela Revolução Industrial, mas pela grande campanha dos neomalthusianos. O fato é que desde a desaceleração da produtividade causada pelo domínio do liberalismo e do rentismo no mundo, que foi destruindo as indústrias, em meados dos anos 2000, as economias contavam a seguinte lorota, né? Que a Revolução Industrial tinha acabado e que a humanidade, então, atingiu o máximo de patamar nos padrões de vida. Era necessário um novo modelo. Só que a realidade é que a inteligência artificial pode impulsionar esse crescimento. A IA pode produzir uma vasta mudança material, sim, e os economistas e a turma os tecnoprofetas, né, têm grande esperança que isso aconteça. Só que isso não significa que a humanidade está necessariamente saindo de uma era de estagnação. Veja, a Revolução Industrial ela foi transformadora porque ela mudou a experiência da vida humana. Uma linha no PIB que a gente vê no gráfico, ela só existe e faz sentido porque está correlacionada com muitas das coisas que importavam para os seres humanos. Só que desde o liberalismo e da primazia liberal, essa correlação se perdeu. O crescimento econômico não importa sobre a experiência da vida humana. Não mais representa o que significa ser humano no sentido do seu propósito. Veja, a internet, por outro lado, também já mudou essa experiência humana desde que nós falamos. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, como a nossa experiência com as coisas eram diferentes. O grande sonho hoje dessas big techs é a criação desse complexo militar, tecnológico, político. Só que ele esbarra com um grande problema, que é o crescimento ou o decrescimento das taxas de fertilidade. Veja, um dos grandes problemas que nós vemos foi a transição da fecundidade. O que isso significa? Isso significa que a taxa de fecundidade total saiu de 5 e 7 para cerca de 1,4 e depois para 2. Isso se deve principalmente ao fato dos casais optarem por ter menos filhos. 2 filhos por mulher é, meu amigo, aproximadamente o nível em que a população se mantém estável a longo prazo. Óbvio, né? Pai, mãe, precisa de outros 2 para depois, quando papai e mamãe morrerem, serem substituídos. Ou seja, do ponto de vista matemático, é 2,1 e 2,3 para um país pobre. Mas o fato é que algumas crianças, né, também nos países mais pobres, não sobrevivem até a idade adulta, então a taxa é um pouco maior. Mas, basicamente, passar de 5 ou 7 filhos por mulher para 2 significa que a população passa de explosiva para estável. Em alguns países ricos, como o Japão, a fecundidade caiu, meu amigo, para 1
2,3. Isso implica numa redução populacional a longo prazo. A população japonesa começou a diminuir na década de 2000 e um aumento da velhice e principalmente do fardo econômico da velhice tem sido um fenômeno que surgiu e tem sido muito grande no Japão. O que a gente quer dizer é que esse baixo nível de fecundidade se limitava antigamente para alguns países. Só que agora, algumas nações ricas, como Estados Unidos, Nova Zelândia, França, Suécia, ainda em um determinado momento conseguiam ter taxas de fecundidade próximas de reposição. Para outros, meu amigo, não tinha jeito. A coisa estava ficando crítica, mas sempre havia a imigração. O fato é que, nesse ponto, houve um problema histórico. Na última década, nós tivemos uma nova transição de fecundidade também nos países ricos, mas também nos países de baixa renda. Países como Estados Unidos, França, Nova Zelândia e Suécia passaram a ter taxas bem abaixo de reposição. Países como China, Taiwan e Coreia do Sul estão em níveis que implicam colapsos populacionais catastróficos ao longo do próximo século. Por isso é que a China precisa ser expansionista, não só na sua população, mas ela precisa garantir o máximo de recursos possível. Por quê? Porque a taxa de fecundidade nos países pobres, o declínio, também tem se acelerado e a ONU considera essa taxa sem precedentes. Mas esses caras faziam campanha até pouco tempo, dizendo que a população do mundo ia estourar o meio ambiente, que era necessário políticas abortistas e de controle de natalidade. Veja, o economista Jesus Fernandes Villaverde acredita ainda que as coisas são muito piores do que parece. Existe um vídeo no YouTube que é muito bom, chama O Futuro Demográfico da Humanidade, Fatos e Consequências. O Fernandes Villaverde, nesse vídeo, mostra que as agências estatísticas, que eram encarregadas de estimar a fertilidade global e fazer projeções futuras, teve que consistentemente revisar os seus números para baixo. Isso, meu caro, não significa apenas que as pessoas estão tendo menos filhos, significa que, devido a erros passados na estimativa de quantos filhos as pessoas tiveram, ou fraude mesmo, agora há menos pessoas para ter filhos do que a gente achava que tinha. Ou seja, o Fernandes Villaverde mostrou que isso se aplica a quase todos os países em desenvolvimento. Como resultado desses erros, o mundo já atingiu o nível de reposição da fecundidade. Então, as projeções populacionais hoje baseiam-se em suposições de que a fecundidade vai se recuperar acentuadamente dos níveis mínimos atuais, em vez de continuar a cair. Agora eu pergunto como? Vai ter campanha para furunfar, meu filho? Pois é, como os caras vão fazer isso? São previsões ridículas. Como resultado, o Fernandes Villaverde acredita que a população global vai atingir o seu pico em 30 anos. E depois, meu amigo, aperte os cintos, a situação é grave, porque esse é o grande problema. Essa segunda transição de fecundidade será uma catástrofe econômica. A diferença entre uma taxa de fecundidade de 1 e uma taxa de 2, nessa conversa aqui, pode parecer até muito menor, do que a diferença entre 2 e 6. Mas, meu caro, existe uma matemática das curvas exponenciais e essa mudança é igualmente importante. Passar de 6 para 2 significa que a sua população passa de uma situação explosiva para estável. Passar de 2 para 1 significa que a população passa de estável para um estado de extinção. Isso vai causar problemas econômicos brutais. Populações em declínio são populações em constante envelhecimento, o que significa que cada jovem trabalhador, como meu querido amigo Nuno, que está aqui nos filmando, terá que sustentar cada vez mais aposentados a cada ano, como o tio Arthur, que já estava com seus 50, daqui a pouco seus 60, 70, e ele vai ter que pagar a minha aposentadoria, Pois é. O envelhecimento vai ser minha vingança contra a produção. O envelhecimento populacional vai desacelerar o crescimento de produtividade por inúmeros mecanismos. A imigração nesse sentido, como acontece aqui, pode até ajudar um pouco, mas não resolve esse problema, meu caro. Quando o mundo inteiro tem baixa de fertilidade, não há mais fonte de jovens imigrantes. E 2, a imigração é ruim para melhorar as taxas de dependência, porque os imigrantes que estão vindo, por exemplo, para cá, alguns deles já estão a caminho da aposentadoria e estão buscando uma molesítia do Estado. A longo prazo, amigo, a redução populacional pode desacelerar
ainda mais o crescimento da produtividade e vai reduzir o número de pesquisadores e inventores. Essa, aliás, é a tese de um artigo de Charles Jones, que escreveu em 2022 o seguinte artigo, abre aspas, o fim do crescimento econômico, consequências não intencionais de uma população em declínio, ou seja, o mal que você vai casar por parar de furunfar e ter filho e família e ficar de sacanagem no carnaval. A menos que a IA consiga substituir os cientistas e engenheiros humanos, uma população em declínio vai significar uma menor oferta de novas ideias. Entre esse efeito está muito bem documentado, inclusive, a queda de produtividade causada pelo envelhecimento populacional. A ideia de que a gente vai ser capaz de sustentar o crescimento econômico por meio de automação pode parecer muito duvidosa. E ao contrário da primeira transição de fertilidade, essa segunda está parecendo ser impulsionada, sim, por um aumento da esterilidade. Pessoas que não querem formar casais, não querem ter filhos, políticas abortistas, destruição dos valores morais, destruição do cristianismo, destruição da família e o foco do individualismo e do materialismo liberal tem gerado um efeito catastrófico no mundo. E é esse um dos motivos, eu tenho números, para criticar e dizer que o liberalismo foi uma encomenda do capeta. Ou seja, amigo, o momento em que a natureza global do declínio acontecer, a taxa de fertilidade cair em uma queda acentuada, vai se tornar muito claro o efeito das ideias do liberalismo no seio da família e desse individualismo materialista que governou nossos tempos por algumas décadas. Mas também é efeito dos planos dos ambientalistas malthusianos. Deixa eu te lembrar uma história. Paul Ehrlich, ele era um leptopterista, ou seja, o cara estudava borboleta. E a sua esposa resolveram, um dia, sua esposa que chamava Anne, publicar um best-seller chamado A Bomba Populacional. Durante séculos, os economistas propagandistas da ONU de Bruxelas temiam que, se não pudesse mais esperar o suprimento de alimentos no mundo, ele vai acompanhar a crescente multidão de pessoas. Não havia como adiar o nosso destino. A batalha para alimentar toda a humanidade acabou, escreveu esse vagabundo do Ehrlich. O mundo vai passar fome, centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome até a morte. Essa foi a sabedoria recebida de uma época. Uma década antes, um artigo ligeiramente frívolo na Science estimou que em novembro de 2026, o que vem, a população global se estaria aproximando do infinito. Você sabe o que os ambientalistas woke dessa época sugeriam? Veja bem como eles se preocupam com o povo e são amáveis. Ehrlich prescreveu algumas propostas sãs. Legalização do aborto, investimento em pesquisas de contracepção, educação sexual, mas também lançou a ideia de aumentar o abastecimento de água com esterilizantes temporários. Os americanos poderiam protestar contra as medidas extremas, disse ele, mas as pessoas em países estrangeiros não têm escolha. A bomba populacional transformou o desconforto regional em pânico global. Clássica gestão pelo medo, tipo a da... você sabe bem. Bom, a Índia, em menos de 2 anos, submeteu milhões de cidadãos à esterilização obrigatória, tudo pelo bem comum, para salvar a democracia, o mundo, né? Era razoável que a ajuda alimentar tivesse que ser condicionada à capacidade do mundo em desenvolver-se de forma civilizada. As nações que tolerassem um livre para fazer o que você quiser de copulação, ficar lá produzindo filho, né, seriam deixadas para se defender sozinhas, passem fome. A China lançou uma série de iniciativas, culminou no infame política do filho único, que incluía multas punitivas, inserções obrigatórias de DIU e abortos indesejados. Ehrlich, um homem que estudava borboletas, mas virou herói do mundo, do planeta, dificilmente pode ser culpado sozinho pelas mais duras medidas coercitivas de controle populacional. Porém, a sua responsabilidade é enorme. O fato, meu amigo, é que hoje o declínio da fertilidade é um fenômeno quase universal. E esses ambientalistas continuam pregando a ideia de um mundo
que está superpopulado. Albânia, El Salvador, Nepal, nenhum deles, né, está hoje com níveis de substituição mínimo. Até o Irã, a taxa de fertilidade é menor do que era há 30 anos. Manchetes sobre o inverno demográfico da Europa são comuns. A Giorgia Meloni, a nossa querida primeira-ministra da Itália, disse que seu país está destinado a desaparecer. E isso é verdade. Um economista japonês administra um relógio conceitual que faz a contagem regressiva para que o último filho de seu país aconteça. E essa leitura, com as projeções, é de 5 de janeiro de 2720. Também pode ser uma tremenda furada. Alguém vai fazer um programa sobre isso, né? Um dia. Eu não estarei, com certeza. Mas o fato é que aqui entra a nossa inteligência artificial. Porque há um problema. Ninguém sabe como impedir que a humanidade encolha. Infelizmente, isso vai levar a soluções extremamente coercitivas. Tecnocracia, autoritarismo. O fato, amigo, é que os países vão começar, em algum momento, a cortar o acesso de pessoas sem filhos às pensões de velhice e aos benefícios médicos. No passado, quando as taxas de fertilidade eram altas, as crianças tinham algumas finalidades, inclusive econômica. Elas eram mão de obra agrícola, sim, é verdade. Elas também constituíam a pensão de velhice dos pais. Se os pais tivessem ou vivessem além de determinado ponto em que era fisicamente capaz de trabalhar, era esperado que os filhos sustentassem os pais, honrar pai e mãe, para garantir que você tivesse, pelo menos, alguns filhos que sobrevivessem até mesmo o suficiente para sustentá-lo. Para isso, meu caro, era necessário uma família grande. Negar benefícios de velhice a quem não tem filhos seria uma maneira óbvia hoje de tentar reproduzir esse padrão pré-moderno. Quem não tem filho não vai poder ser sustentado. Ou seja, vai ter que furunfar, meu caro. O fato aqui, uma pobreza generalizada e pode parecer terrível na velhice. Hoje nós vemos que estados autoritários como China, talvez a Rússia, até mesmo a Coreia do Norte, poderão recorrer a essas ideias para garantir uma maneira de se aumentar a fertilidade voluntariamente. Na verdade, essa ideia não é nova. Ela foi escrita em 2005 por Boldrin. Esse cara descobriu que se a gente modelar as decisões de fertilidade como um cálculo econômico, a previdência social e tantas outras transferências para a velhice são responsáveis, segundo ele, hein, meu caro, não sou eu não, porque depois eu vou levar a pancada aqui da galera, mas por parte do declínio de fertilidade de países ricos. No modelo do Boldrin Jones, os pais procriam porque os filhos se importam com a utilidade do pai idoso e assim fornecem-lhe transferências de velhice. O efeito do aumento das pensões fornecidas pelo governo sobre a fertilidade no modelo do Boldrin é considerável e representa entre 55% e 65% das diferenças de fertilidade observadas na Europa e nos Estados Unidos, tanto entre países quanto ao longo do tempo. E mais de 80% dessa variação observada, né, é feita numa amostra transversal de países. Ou seja, de alguma maneira, existe a possibilidade de governos começarem a sugerir acabar com os benefícios da velhice para quem não tem filho. E é uma política, para a gente, totalmente distópica. Mas, no longo prazo, com o envelhecimento populacional extremo, aliado a um crescimento mais lento da produtividade, a verdade é que vai se tornar economicamente impossível para os jovens sustentar idosos, menos para o Nuno, que ganha super bem e vai se lembrar de mim, evidentemente. Se as medidas draconianas desesperadas e de última hora falharem, veja, há sempre a ideia de que nós podemos definhar como espécie. Isso é uma realidade. A vitalidade e a energia dos jovens vão desaparecer. Vitalidade e energia, que eu falei rápido, vão desaparecer lentamente no mundo que nós vamos um dia viver. À medida que essa juventude se transforma em ilhas, em um mar de pessoas grisalhas e idosas, é natural que eles não consigam mais trabalhar para sustentá-las. Nós teremos que recorrer a um outro espaço, e esse espaço é o espaço digital. Haverá uma transformação do indivíduo industrial para um grande coletivo digital. Em muitos aspectos, nós já estamos vivendo isso. Uma pesquisa revelou, por exemplo, que o americano médio passa 6 horas e 40 minutos, ou seja, mais de um terço da sua vida online. Cerca de 30% dos americanos afirmam estar online quase constantemente. Minha mulher reclama, por exemplo, que eu não saio do celular. Os resultados, até porque o quinto não deixa, é mensagem, é treta na internet, é o Kim-Paim, essa é a minha vida. Mas os resultados dessa constante conexão global são profundos, cara, demais para a gente poder compreender. O resultado
resultado, por exemplo, é a substituição, sim, de uma fração do esforço humano individual para a ideia de um coletivo pré-existente. Isso já está acontecendo, isso acontece com os meus filhos. Os preguiçosos, ao invés de descobrir como eles vão consertar as próprias casas, eles ficam vendo tutorial no YouTube. Eles não mais tentam descobrir como construir os seus próprios móveis ou instalar os seus equipamentos eletrodomésticos. Não, eles querem ver o tutorial. Ou seja, ao invés de descobrir como escrever um código complexo, um programador vai consultar aquele fórum do Stack Exchange, né? Em vez de criar um novo vídeo engraçado do zero, um influenciador de mídia digital vai pegar a trilha sonora de outra pessoa, vai ver como as coisas funcionam, vai se apoiar em gigantes, ao invés de sentar a bunda na cadeira e inventar ou reinventar a roda, meu caro. Se isso leva a uma diminuição agregada na criatividade, é uma pergunta em aberto. A verdade é que alguns já fizeram e já usam esse argumento, mas não sabemos se isso realmente é determinístico. O que eu quero dizer é que, de alguma maneira, o que nós observamos é que cada vez mais os indivíduos confiam num coletivo abstrato, menos o esforço individual de cada um importa. Na era industrial, nós valorizávamos o herói individual, o cientista brilhante, o escritor iconoclasta, o empreendedor, o líder ousado, numa era que era fácil confiar na sabedoria das massas. Esses heróis importam menos e é o espaço ideal para a implantação de um regime totalitário, tecnocrata, organizado por um grande comitê. Considere, meu amigo, a ciência e a tecnologia na área da internet. Veja, a China é hoje uma líder em pesquisa científica. Mas eu te pergunto, qual é o grande nome da China? Qual é o grande nome que surgiu de lá do ponto de vista de ciência? As inovações deles são incrementais. Mesmo nos Estados Unidos, onde os incentivos para avanço são melhores, a ciência se tornou menos disruptiva do que parece nos últimos anos. E parte disso se deve ao fator de que a grande parcela da população colhe frutos daquilo que já foi construído. E alguns deles não têm mais um dever com o crescente, com o ônus do conhecimento. Jovens pesquisadores não se interessam necessariamente em se atualizar. Eles não têm mais a curiosidade de descobrir o mundo ou a verdade. Na era da transmissão global e ininterrupta de informações, nós temos que facilitar a informação para pesquisadores de forma simples, rápida, para que eles possam compreender e fazer estudos coletivos de aumento incrementais da ciência. O grande avanço da era, que é a inteligência artificial, tem sido um grande esforço coletivo também. E isso leva que cada vez mais pessoas normais não tenham mais um grande reconhecimento pelas suas descobertas. Figuras imponentes são comuns na biologia, mas na era da internet a pesquisa está se tornando cada vez mais um empreendimento coletivo abstrato. E isso é um risco para a implementação de um sistema totalitário. Tudo isso, meu caro, é uma análise que vem antes da IA generativa. Grandes modelos de linguagem são treinados com base nos escritos coletados de toda a humanidade. Elas são uma expressão de uma sabedoria agregada de um passado coletivo. Quando você faz uma pergunta ao ChatGPT ou ao DeepSeek, você está consultando os espíritos ancestrais de tudo aquilo que foi produzido. Mas isso não é macumba, que você sabe que eu sou cristão e sou contra o paganismo e o gnosticismo. Mas é exatamente isso que acontece. O fato é que, como acontece na internet, como acontece esses LLMs lá dentro, não estão claro. E nem se isso vai tornar a humanidade menos ou mais criativa. Minha aposta, verdadeiramente, é que no nível individual a IA vai sim substituir muitos esforços criativos. Eles vão realizar, Aliás, tem um cara chamado Koshimino, eu acho, que realizou um experimento que mostrou que as pessoas que usam o ChatGPT para ajudá-las a escrever redações, acabam com habilidades cognitivas individuais mais fracas. Viu, Toca? Alô, Toca! É você escrevendo no grupo do Quinto. Bom, esse estudo explora exatamente essas consequências neurais e comportamentais da escrita de ensaios assistidos pela LLM. Os participantes desses caras, nesse estudo, foi dividido em alguns grupos, 3 grupos. LLM, mecanismos de busca e somente o cérebro, a cuca e a munheca, bíceps e glúteos.
Esses grupos mostraram diferenças de conectividade cerebral. Os participantes que só usaram a cuca, o cérebro, exibiram redes neurais mais fortes e distribuídas. Os usuários de mecanismos de busca mostraram um engajamento moderado. E a turma da LLM exibiu uma conectividade mais fraca. Essa atividade cognitiva foi reduzida em relação ao uso de ferramentas externas. Os usuários de LLM também tiveram dificuldade para citar o seu próprio trabalho com precisão. Não sabiam explicar o que estavam fazendo. Isso é bastante comum, aliás. E embora os LLM ofereçam de forma imediata novas descobertas, há um custo cognitivo aparente que está acontecendo. No nível linguístico, neural e comportamental, nós temos também que estar preocupados com que seres humanos nós vamos formar. Esses resultados levantam preocupações sobre as implicações educacionais de longo prazo e da dependência da LLM e ressaltam a necessidade de investigações cada vez mais profundas sobre o papel da IA na aprendizagem. Os tecnocratas, eles, óbvio, olham para isso e querem transformar a humanidade numa grande mente coletiva e precisam de um modo de pensamento único. Agora você entende tudo que nós estamos vivendo nas redes sociais. A era dos grandes heróis, Albert Einstein, Elon Musk, Arthur Machado, está chegando ao fim em breve. Nós vamos vagamente, através da névoa, começar a perceber que surge um futuro pós-humano que é extremamente perigoso. À medida que a humanidade se torna mais unida nesse único coletivo digital, nós descobrimos e desejamos cada vez menos famílias offline, famílias reais. À medida que nós abandonamos gradualmente a reprodução, somos cada vez menos forçados a nos apegar cada vez mais forçados a nos apegar a um coletivo online e passar cada vez menos tempo com as nossas famílias offline. Existe uma tal de aldeia global. Você lembra da Globo falando isso? A mente divina desse coletivo vai nos entregar riquezas jamais sonhadas pelos nossos ancestrais. Nós vamos desfrutar de uma dádiva, só que em solidão, enquanto nos conectamos a uma mente coletiva em busca de companhia. Se a Guerra Civil Mundial hoje nos permite entender que há uma oportunidade para retomar o controle político-econômico das nossas vidas, fugindo desse maior poder totalitário de nossa época, que é o sistema de coação e extorsão judicial, que se tornou o grande poder totalitário do nosso tempo, e ao mesmo tempo esse espaço abre uma oportunidade de controle tecnocrático e um capitalismo de vigilância que é extremamente perigoso. As ações que nós vemos no mundo hoje, para onde nos apontam, são extremamente incertas. Existe uma redução da queda de fertilidade, existe um conceito de valores morais que sempre tentou atacar o cristianismo e a formação da família. A ideia de poliamor numa mente coletiva, numa sociedade coletiva global. O poliamor é o amor entre todas as pessoas do mundo. Ao mesmo tempo, isso tem sido o grande agente de transformação, a grande mente, a grande pauta de um agente de transformação que foi o judiciário com seu neoconstitucionalismo, formado no Brasil pelo Barroso, que simplesmente distorceu conceitos básicos dessa tese que vinham dos Estados Unidos. Criou uma nova interpretação na tese, para depois criar uma nova interpretação nas leis, permitindo então que o judiciário do mundo, cada país, fosse um agente dessa transformação de uma mente coletiva global, que se alinha a uma grande Constituição Econômica Global, E com essa Constituição Econômica Global, junto com um judiciário que quer permitir valores morais e uma ideia única, um princípio único, travestido de democracia, mas que reflete um único pensamento, uma única ideologia e que serve para forçar você a aderir a essa grande ideologia, a essa mente coletiva que está sendo construída, a uma Constituição global que vai reduzir o número de pessoas no mundo e transformar você num ser só. Afinal, existe um cristianismo do mal no Brasil. Mas no meio do caminho desse plano, existem pessoas que ainda acreditam no cristianismo.
pessoas que são cristãs, pessoas que querem países soberanos, que querem transformar o mundo, não no modelo econômico rentista, mas no modelo voltar o mundo a ter o motor como o sistema monetário, o sistema produtivista. Bom, de forma geral, o Trump quer sentar a mamona nesses vagabundos, traficantes de fuzil que vendem drogas para criança e estão destruindo famílias. Para mim, é um dos melhores usos que nós faremos dessas armas que nós criamos. Trump senta a azeitona preta nessa turma. Mas, não se esqueça, parte da sua estratégia, parte da estratégia do Trump é brigar com os cartéis, acabar com essas organizações criminosas e terroristas, porque elas são a fonte de todo o fluxo financeiro que abastece o sistema bancário, na sua grande maioria, na sua grande margem de lucratividade. Essa combinação entre tráfico e as grandes instituições de lavagem de dinheiro nunca foi atacada pelo sistema judiciário, porque no final das contas o sistema jurídico se aliou com a grande pauta do neoliberalismo. E esses caras fazem uma ficção de luta, uma paródia de luta contra a corrupção e contra a lavagem de dinheiro, enquanto protege os grandes bancos. Vejam, em todas as operações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, os grandes bancos são preservados. Isso não foi uma exceção no Brasil. Isso não foi uma exceção no caso do Brasil. Todos os grandes bancos são protegidos e preservados. Trump olha, o cartel entende exatamente isso. Ao mesmo tempo que muda o sistema monetário, ao mesmo tempo que faz o sistema monetário começar a ser conectado com a inteligência artificial e blockchain. E juntando todo esse pacote, ele começa a fazer uma substituição e um enfrentamento do rentismo no mundo, olhando para não só aspectos geopolíticos, mas também de princípios e valores morais que tem por trás dessa nova governança mundial. Meu caro, esse foi o resumo da semana. Imagina a semana que vem. Mas se isso vai dar certo ou não, vou te falar. Aliás, você já sabe. Será assunto para o próximo, desculpe, o próximo não, um dos nossos próximos Já Economia.